quero compartilhar com os irmãos em Neemias, capítulo 2, do 15 ao 20. Neemias 2, 15 ao 20. Confesso aos irmãos que eu tenho meditado muito em cima dessa palavra aqui de Neemias. Há dias que eu tenho lido e tentado entender, e eu quero compartilhar com os irmãos tudo que eu tenho refletido a respeito disso. O artigo 15 diz assim: E me levantei de noite e subi pelo ribeiro e contemplei o muro. E virando, entrei pela porta do vale e voltei. E os magistrados não souberam aonde eu tinha ido e nem o que eu tinha feito, pois até então eu não havia declarado nada, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos demais que faziam a obra. E eu lhes disse: Vedes a miséria em que nos encontramos, como Jerusalém está abandonada, e as suas portas queimadas a fogo. Vamos, pois, e construamos o muro de Jerusalém, para que não estejamos mais em desonra. E eu lhes contei como a mão do meu Deus me fora favorável, e as palavras que o rei me tinha dito. E eles disseram: Levantemo-nos e construamos, e suas mãos se fortaleceram para o bem. Quando Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, ouviram isto, eles riram de nós, desprezando-nos, e disseram: Quem é isso? Que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? E eu lhes respondi e disse: O Deus do céu nos dará bom êxito, e nós, seus servos, nos levantaremos e construiremos, mas vós não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu te peço, Senhor, que o que venha ser dito por mim, Senhor, não seja do meu querer, mas do teu querer, Senhor. Que o Senhor possa me usar nessa noite, Senhor, e que tudo que eu possa vir a falar, Senhor, possa ir de encontro ao coração de todos os irmãos que estão aqui presentes, Senhor. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, meditando em todo esse livro de Neemias, não sei se os irmãos já chegaram a ler tudo, mas Neemias, ele era copeiro do rei. E eu nem sabia que o copeiro, conversando com o pastor, fui entender que o copeiro do rei era a pessoa que provava o vinho. Se caso estivesse envenenado, ele morreria no lugar do rei. Então cheguei à conclusão que a missão de Neemias era muito importante. O que ele fazia era importante demais. E Deus coloca no coração dele a respeito da queda do muro de Jerusalém lá, porque devido aos pecados de Jerusalém, o muro aconteceu aquilo tudo lá. E um dia ele estava triste e o rei percebe isso e pergunta para ele o que estava havendo com ele, que ele não havia ficado assim, e ele relata isso, que ele tinha esse desejo, que ele já tinha orado a Deus a respeito disso, que ele tinha esse chamado. Irmãos, e ele foi. E uma das coisas assim que eu acho que Neemias teve, muito importante, a fé sempre foi com ele, desde o começo. Mas, além da fé, eu acho que ele tinha a confiança maior em Deus, sabendo que Deus tinha colocado essa missão para ele e tudo daria certo. Na parte da confiança,
percebi aqui até no capítulo 18 que ele, inclusive, passou essa confiança para os demais que estavam com ele. Que ele até fala, ele comenta que contou para os outros que a mão de Deus era favorável com ele. Então, confiando em Deus, ele, mesmo sabendo diante das dificuldades que poderia passar, porque quando a gente fala de obra, independente se for uma obra material ou até uma obra na vida da gente, é muita luta, irmão. Há 2 anos atrás, quando eu conheci a Jaque, eu vim aqui na igreja, eu penso, irmãos, que Deus começou a obra ali. Eu estar aqui, irmãos, na igreja, ter conhecido todo mundo que está aqui, o pastor, a família dele, todo mundo, foi coisa de Deus, porque eu falo para os irmãos que eu não tinha muita esperança nas coisas. Mas, hoje, eu estou dando um passo muito grande aqui. E, irmãos, e a obra que Deus tem na minha vida, na vida de todos aqui, irmãos, ninguém toca. Ninguém. Eu fico imaginando quando Neemias começa a reunir todo mundo. E eles tendo aquilo no coração, aquele desejo de restaurar aquilo. E a missão muito difícil, irmãos. Imagina que o que conta aqui na Bíblia é que o muro era muito grande. Sei lá, nem sei o tamanho. Tipo, fosse, sei lá, de fora do país. E ele mesmo assim, confiando que ia dar certo, começou a reunir as pessoas. Mas quando você começa a fazer alguma coisa para Deus, e uma obra, qualquer coisa, sempre tem alguém para te colocar para baixo. Sempre. E eu passo isso, irmãos, que estar na presença de Deus, para mim, tem sido uma honra. Mas no partido, irmãos, tem sido uma luta. Esses dias a gente conversava lá em casa, né, mas a gente estava lá e eu falei para ela que tem horas que parece que o inimigo está rindo da nossa cara. A gente passando por problema Mas eu até comentei com ela que às vezes que conforta que o diabo está do teu lado rindo e Deus está com a mão estendida em cima de você. Mas quando Neemias colocou isso no coração dele, com certeza alguém ia dar para trás. Sanbalate, Tobias e Gesem. Primeiro zombaram dele e disseram que com certeza deve ter falado que você não vai conseguir, que isso é uma missão muito difícil, mas ele confiava em Deus. Sempre confiou. E confiando, a palavra de Deus nos relata mais à frente aqui, no capítulo 7, que ele começa a reunir as pessoas, e ele cita todos aqui que ajudaram na reconstrução do muro, mais para frente aqui. E mesmo assim, até quando começaram a construir o muro, esses mesmos 3 que deram para trás, zombaram dele, riram, começaram a persegui-lo. Irmãos, eu creio que na nossa vida, na minha vida, tiro como exemplo a luta que eu tenho passado. Quando a gente começa uma coisa, uma obra, seja na igreja, seja uma caminhada com Jesus, a gente sabe que vai vir luta. Algumas coisas vão acontecer tentando impedir a gente, irmão, de prosseguir. E às vezes o inimigo toca em pessoas que você mais ama. Mas o que tem me confortado, irmãos, é que eu sei que Deus é comigo. E aleluia, Deus. Senhor da glória. Aleluia, Deus. o capítulo 4, irmãos, que relata muito bem quando Sanbalate, Tobias e
adjacentes ficaram irados com Neemias a respeito da construção do muro e começaram a tramar contra ele para destruir o muro. E se você ler para frente aí, eles até tentam iludibriá-lo. Queriam marcar alguma coisa com ele, e ele, crendo em Deus, percebia que aquilo era uma cilada do inimigo, para frear a obra que ele tinha para com Deus, para restaurar a dignidade daquele lugar. Mas ele mesmo assim continuou crendo que aquilo ia se concretizar e construindo, e Deus era tão com ele, e ele devia ser uma pessoa muito esperta, porque vendo que eles queriam destruir o muro, ele já começou a dividir as pessoas para tomar conta daquilo. Uns construíam, outros tomavam conta, e ele colocou guardas, pessoas cuidando dia e noite, porque ele confiava em Deus e sabia que ninguém ia parar aquilo. Aleluia. E eu creio, irmãos, que quando Deus está no negócio, ninguém vai te parar. Ninguém. Olha, irmãos, a luta tem sido grande. O inimigo tem tentado contra mim de uma tal maneira que até para mim estar aqui hoje foi uma luta. Foi uma luta que tudo deu de errado hoje para mim, porque acho que o inimigo sabe que hoje eu ia estar dando um passo muito importante na minha vida com Deus. Mas graças ao Senhor, eu estou aqui, irmãos, compartilhando um pouco que eu tenho aprendido aqui com a Bíblia. Isso tem sido muito importante para mim, na minha caminhada, irmãos. Porque tem horas que, sinceramente, nós perdemos as esperanças diante das dificuldades e só Deus, irmãos. Só Deus. E quando Deus começa uma obra na tua vida, eu vejo assim que Ele é o engenheiro, o arquiteto, o eletricista. Deus chega com o projeto e fala, o teu projeto é esse, e ele te dá o projeto, ele é o pedreiro, ele começa a levantar o muro, e ai de quem botar a mão nesse muro. Mas o inimigo, irmãos, tem tentado derrubar os muros que a gente tenta construir na nossa vida. Quando a gente tenta construir um muro, a gente pode até construir um muro, às vezes para proteger a nossa família, proteger a nossa casa. Às vezes a gente quer defender até, igual eu penso muito no meu pai, eu quero tanto proteger o meu pai, estou construindo esse muro, mas o inimigo tem tentado destruir. Mas eu sei, irmãos, que se o inimigo chega com a marreta do lado, Deus já está com a massa pronta para botar os tijolos lá. Com certeza. Mas eu sei, irmãos, que quando a gente se perde na vida e às vezes desanima na fé, é nessa hora que Deus está pronto para te ajudar na obra, para restaurar, para levantar, entendeu? E Neemias, mesmo diante das lutas, ele sempre esteve certo da vitória. E mais para frente, irmãos, no capítulo 6, se eu não me engano, é no versículo 15. Capítulo 6, versículo 15. Ele relata aqui da vitória já. No capítulo 6 diz assim: o muro estava terminado aos 25 do mês de Elul, em 52 dias. Quando todos os inimigos souberam disso, todos os povos que haviam em redor de nós temeram e abateram-se muito em seu próprio conceito, pois perceberam que fizemos esta obra com o auxílio do nosso Deus. Irmãos, se a gente é o que Deus tem falado comigo, que quando a gente entra numa luta, numa batalha, é com o auxílio de Deus.
Porque tem horas, irmãos, que eu fico pensando nos problemas e eu penso que se eu não estivesse aqui, irmãos, na igreja, buscando a Deus, eu não sei o que seria de mim. Então, irmãos, eu quero deixar com vocês que o quanto tem sido importante eu estar aqui com vocês e edificando esse muro da minha vida. E cada dia que passa eu coloco mais um tijolo e eu tenho certeza, irmãos, que Deus vai dar vitória em todos os problemas, não só meus, como de todos vocês. E que nós possamos ser igual Neemias, né? Não temer, e mesmo diante de um problema grande, e quando ele entrou nessa batalha, ele nem sabia quanto que ia gastar de tijolo, de cimento, mas ele entrou sabendo que Deus ia agir com providência. E eu tenho certeza que, independente do problema que a gente esteja passando, nós não temos noção da vitória que Deus tem preparada para a gente. Eu agradeço a minha oportunidade, irmãos. Espero que nós possamos cada dia estar edificando nossos mundos. Essa foi a palavra do pastor Luiz Paulo. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Palavra gostosa de verdade. Irmão Luciano, no culto, os irmãos adoram o Senhor, dão testemunho dos irmãos. O Gustavo conta o testemunho da vida dele, conta o testemunho da luta que está passando, a luta que todos estão passando, não só ele, mas todos nós, né? Cada um construindo o seu muro, cada um constrói um muro específico na sua vida, protegendo o seu lar, sua casa, seus filhos, sua família. E ele expõe agora claramente o que é o Evangelho. O Evangelho é isso aí, não é? Essa é a verdade do Evangelho. Todos nós fazemos uma construção. Todos nós estamos numa obra. Estamos juntos, louvando a Deus, né? Nos reunimos para nos fortalecermos. Como é importante congregar, não é verdade? Como é importante estarmos juntos. E esse é o salário que a igreja e os obreiros recebem, ouvindo alguém novo convertido, contando realmente o que é o Evangelho. Jesus não prometeu para ninguém uma chegada fácil, não, uma viagem fácil, como dizemos, mas uma chegada certa. É o que ele promete para nós, uma chegada certa. E a voz canta o hino, que fala que o inimigo se investe contra aqueles que nós amamos tanto. Não é verdade? Lutamos na obra, igual Neemias lutou, as pessoas zombando, não é? Você quer fazer